Você já se perguntou por que amar parece te doer mais do que te curar? Já se sentiu inteira demais para alguém que mal soube te reconhecer? Talvez o erro nunca tenha sido amar, mas o modo como você foi ensinada a fazer isso. Desde cedo, te disseram que amar era se doar. Te disseram que era sobre presença, entrega, sacrifício. Mas esqueceram de um detalhe: ninguém sobrevive sendo sol apenas para aquecer alguém que vive em inverno emocional. E o mais cruel: você só percebe depois da queda, quando já entregou tudo e percebe que ficou com nada, nada além do silêncio, do vazio, da espera. Se isso já aconteceu com você, comenta agora: já me perdi por alguém. Isso não é fraqueza, é coragem de se reconhecer. Vamos começar pela arma mais sutil, mas talvez a mais poderosa: a retirada gradual da energia. Isso não é fuga, não é covardia, é sobrevivência emocional. Você não precisa desaparecer de uma vez. Precisa apenas deixar de ser o ar e se tornar o vinho raro. Antes, você respondia em segundos, se explicava o tempo todo, se oferecia inteira. Agora, você aprende a deixar que o silêncio fale por você. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E talvez o que mais te irrita hoje é perceber que você deu demais e foi tratada como de menos. Ele parou de te procurar com frequência? Você reduz a intensidade, não por joguinho, mas porque percebeu que não precisa ser intensa com quem não tem sede. A sua ausência deve virar arte, perfume que ainda habita o ar mesmo depois que você saiu do quarto. Cada mensagem sua vira ouro. Cada aparição, um acontecimento. Você não é mais o excesso, é a raridade. Você já sentiu que foi demais para alguém que te deu tão pouco? Comenta: já fui excesso onde só cabia migalhas. Sua história pode despertar outra mulher aqui. Agora vem o espelho emocional. Você está sofrendo porque absorve tudo. Tudo o que o outro sente, ignora, rejeita ou entrega pela metade. É como se você carregasse a emoção dos dois, e isso esgota, isso te esvazia. Mas existe um caminho mais inteligente: o espelho. O que é isso? É refletir com classe o que o outro te oferece. Não é vingança. É elegância emocional. Se a pessoa se afasta, você não corre atrás. Se ela esfria, você recolhe o calor. Não porque está brava, mas porque aprendeu a não se derramar por quem não tem sede. Jung chamava isso de autorregulação psíquica. Você aprende a proteger seu campo emocional como um templo. Se o outro se ausenta, você aprende a se calar. Porque há silêncios que ensinam mais do que 1000 discursos. Treine isso com mensagens, respostas, gestos. Devolva exatamente o que recebeu, nem mais, nem menos. E observe o que acontece quando você retira a mão que sempre esteve estendida. Já se espelhou em alguém emocionalmente? Ou ainda sente que sempre entrega mais do que recebe? Comenta espelho e me conta. Quero ler sua história. Agora o mistério. Sabe por que muitas conexões morrem rápido? Porque você se abre inteira como um livro didático. Você conta tudo, mostra tudo, explica tudo. E o mistério desaparece. E com ele, o encanto. Mas se você entrega tudo, o outro não precisa buscar nada. O verdadeiro poder está em mostrar 30% e deixar 70% no ar. Você diz: meu dia foi bom, e sorri de canto. Não precisa explicar. Deixe que ele imagine. Deixe que ele sinta a falta do que não sabe. O mistério não é jogo, é um mecanismo de preservação. Jung nos lembra: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Mas se você se entrega inteira antes da hora, quem se transforma é só você. E geralmente em pedaços. Compartilhe menos. Desenvolva uma vida tão rica e cheia de paixões que nem tudo caiba em palavras. Faça o outro querer descobrir e não apenas consumir. Você se torna um mistério bom, daqueles que não geram desconfiança, mas desejo. Você costuma contar tudo de si logo de cara? Ou já percebeu que o mistério é uma forma de ser respeitada? Comenta: eu era um livro aberto, mas aprendi a fechar algumas páginas.
Você chegou até aqui porque, em algum lugar, cansou de amar até sangrar. Cansou de ser tudo, para alguém que mal foi metade. E hoje você começa a mudar, com consciência, com estratégia, com amor próprio. Não é sobre ser fria, é sobre ser rara. Não é sobre jogar, é sobre escolher onde sua energia floresce. Se essas ferramentas mexeram com você, deixa nos comentários. Estou aprendendo a me escolher. Vamos transformar esse vídeo num espaço de cura coletiva. Sua história importa. Sua dor tem nome. Mas seu recomeço também. Existe um momento na vida em que você para e pensa: será que ele só me valorizaria se eu sumisse? E dói admitir, mas a resposta é: sim. Muita gente só entende seu valor quando você já não está mais disponível. A verdade é que o ser humano não teme o amor. Ele teme perder o que não soube cuidar. Por isso a quarta ferramenta emocional é poderosa e perigosa. Plantar o medo da perda, mas não com chantagens, não com ameaças, com ausência silenciosa. É quando você deixa de esperar mensagens e começa a viver. Você vai aos lugares, renasce na própria presença. Rialto se reencontra, se veste para si. Não para provocar, mas porque finalmente está viva. E esse brilho, ele é sentido, mesmo por quem finge não notar. O outro te observa, mesmo de longe, e começa a se perguntar: ela está melhor sem mim? E se alguém descobrir o valor que eu só percebi agora? Essa dúvida é o começo do desconforto. E esse desconforto é o início da consciência. Mas atenção, plantar o medo da perda não é manipular. É se tornar tão valiosa, tão em paz com sua própria presença, que a sua ausência pesa mais do que sua presença mendigada. É sobre gerar valor, não insegurança. É sobre se tornar presença de luxo, não mais brinde emocional. Quando você se constrói de dentro para fora, algo muda no seu campo. Você deixa de parecer disponível demais e começa a ser desejada com reverência. O outro começa a perceber: ela não corre mais atrás. E se alguém enxergar o que eu ignorei? Você se torna um livro raro em uma estante cheia de cópias, uma lembrança viva, uma saudade que não se resolve com um oi, sumida. Você não se explica. Você vive de um jeito que faz falta, e essa falta não se preenche fácil. Você já viveu isso? Já foi embora em silêncio e alguém voltou tarde demais? Comenta. Ele só percebeu quando eu parei de tentar. Agora chegamos na quinta e última ferramenta. A motivação pela escassez emocional. Essa é delicada, porque mal usada, vira joguinho, mas com maturidade, se transforma em magnetismo puro. O ser humano não lida bem com a ideia de ser substituível, e isso não é sobre ciúme, é sobre lucidez. É quando ele percebe que o que ignorava em você está sendo celebrado em outro lugar. Você não diz: olha o que está perdendo. Você apenas menciona, com leveza, que foi vista, apoiada, reconhecida. Não é invenção, é vida real. Você acolheu uma amiga, participou de um projeto, recebeu elogios sinceros, e tudo isso é citado com naturalidade, sem forçar. Esse movimento acende algo, uma inquietação, um desconforto mudo, porque agora a mente do outro começa a pensar: será que eu perdi algo raro? Será que alguém está enxergando nela o que eu deixei passar? E essa é a virada. A balança começa a pesar, porque não há nada mais impactante do que ver alguém que você negligenciou sendo valorizado por outros. Mas aqui vai o ponto mais importante. Tudo isso precisa ser real. Nada de fingir felicidade, de criar triângulos imaginários. O seu brilho tem que ser verdadeiro. Sua vida precisa estar em movimento. Você evolui, você vibra, você vive. E nesse processo, quem um dia te teve como garantida, agora te olha como uma conquista perdida. Você não diz nada, mas sua ausência grita. E o mais bonito, grita com classe. Você já fez isso? Já se tornou escassa de propósito? Já viveu de um jeito que o outro sentiu que te perdeu? Comenta. Hoje eu sou presença rara. Vamos compartilhar esse poder silencioso nos comentários. E nesse momento algo muda. Você deixa de ser uma escolha
e se torna a exceção. E isso não acontece por acaso. Acontece quando você decide não implorar mais por atenção. Sua companhia é um presente, sua atenção é seletiva e sua energia sagrada. E quem perceber isso vai querer voltar. Mas talvez já seja tarde, porque agora você descobriu que o amor verdadeiro não exige a sua autodestruição, e sim a sua reconstrução. E nesse caminho, você deixa de se doar para quem te drena e começa a se doar para quem te vê. Não é sobre vingança, é sobre consciência. Você aprendeu a se bastar e agora só aceita o que soma. E se tudo isso fez sentido para você, escreve nos comentários: eu escolho o que me escolhe. Vamos juntas criar esse espaço de cura, porque seu valor não depende de quem te ignora, depende de você lembrar quem é. Chega um momento na vida em que você não quer mais provar nada, nem se explicar, nem correr atrás de quem não te vê. Você não grita, você não implora, você apenas se retira. E o mundo percebe, porque há um tipo de poder que não levanta bandeira. Ele apenas caminha, e onde passa muda o ar. Esse é o poder da mulher que aprendeu a se bastar. Você não precisa mais de presença para se sentir completa. Você carrega sua própria companhia como tesouro, e quem não soube valorizar agora sente sua ausência como ferida. A maioria das pessoas só acorda quando perde, mas você não vai mais ficar esperando alguém despertar tarde demais. Porque agora você entendeu. Você não é metade. Nunca foi. Você só amava como quem se abandona, mas agora ama como quem se encontra. Você deixou de ser uma alma implorando por migalhas e se tornou guardiã da própria paz. Quem um dia te achou exagerada, agora te enxerga como rara. E tudo isso sem vingança, sem joguinhos, só consciência. Porque quando a dor te ensinou a se escolher, você entendeu que nem todo mundo vai te acompanhar na jornada. Alguns ficarão para trás. E está tudo bem. Você não nasceu para se diminuir para caber no vazio emocional de ninguém. Você nasceu para expandir. E essa expansão se começa em silêncio. Você já tentou explicar demais? Já se derramou por quem não tinha sede? Comenta: hoje eu me preservo. Esse comentário pode ser o começo da sua virada. Quando você muda por dentro, tudo ao redor muda também. A frequência da sua alma muda. Sua voz muda. Seu olhar muda. E até quem te ignorou, começa a sentir. Começa a procurar. Começa a lembrar. Mas talvez seja tarde demais, porque agora você não espera mais ser escolhida, você se escolheu primeiro. E quem não souber te reconhecer, vai te perder sem entender como. Não por vingança, mas por justiça interior. Você não precisa mais implorar por respeito, nem aceitar migalhas emocionais. A solidão de quem se respeita é sempre mais leve do que a companhia de quem te consome. E quando você entende isso, o amor vira espelho, não prisão. Você percebe que o que aceita é o reflexo do que acredita merecer. E o dia em que você enxergar sua alma inteira, nunca mais aceitará metades. Essas ferramentas que você aprendeu aqui não são truques, são escudos, mapas, para que você nunca mais precise morrer um pouco toda vez que amar alguém. São formas de permanecer inteira enquanto oferece partes. Talvez essa seja a definição mais lúcida de amar. Dar sem se esvaziar, sentir sem se afundar, cuidar sem se abandonar. Se o amor exige sua destruição para existir, então talvez nunca tenha sido amor. Apenas apego, apenas ilusão, apenas carência com perfume bonito. E agora, com tudo o que você ouviu, me diga, você ainda está correndo atrás de alguém? Ou finalmente começou a caminhar em direção a si mesma? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa se lembrar do próprio valor. Vamos alcançar 10.000 curtidas nesse vídeo para espalhar essa cura por mais mulheres que estão se perdendo no amor. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue essa jornada de transformação com a gente. E antes de encerrar, deixa nos comentários: eu me tornei aquilo que ninguém mais pode tirar de mim, porque essa é a essência da mulher inesquecível. Ela não precisa ser notada, ela se faz sentir. Até o próximo vídeo. E lembre-se,
Você não é exagero, você é presença sagrada.